Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro e hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, sobre esse tal do colágeno e os bioestimuladores. Esse colágeno, esse bioestimulador, esse milagre todo, funciona, não funciona? Ou a gente está falando de muito marketing e pouca resultado? Para isso, doutora Juliana Souza de novo com a gente, nossa especialista na área de estética, dentista também. Sim. Obrigado de novo, Ju. Tô feliz de estar aqui de novo. Não, é maravilhoso. E hoje a gente vai falar de um tema que se fala muito, tem muita propaganda, você entra no Instagram hoje, é bioestimulador, colágeno, papapá. E será que é tudo isso? Aí ficou essa dúvida realmente. O que é, de fato, a bioestimulação? Bom, hoje nós temos 2 tipos de bioestímulo no nosso organismo. A gente tem um bioestimulador que ele é mais inflamatório, então ele precisa inflamar a nossa pele para produzir colágeno, e a gente hoje também tem uma outra linha, que acho que a gente vai conversar mais para frente. Boa. E já existe o primeiro bioestimulador não inflamatório. E aí eu falo dessa novidade para vocês. Boa, então a gente vai ter que ficar até o final para saber. Vai ter que ficar até o final. É melhor inflamatório? É melhor não inflamatório? Vamos ver. Perfeito, essa é a minha dúvida. Porque o inflamatório é o quê? Eu agrido minha estrutura, minha pele, tudo, para forçar ela a produzir o colágeno, é isso? Assim, é inserido na nossa pele uma partícula grande. E a partir dessa partícula, o nosso corpo começa a tentar degradar. E aí vem muitas células para começar essa degradação, que ela acontece a longo prazo, né? Em alguns casos até 24 meses. E ele inflama a nossa pele para produzir, né, o colágeno. Quando a gente fala do que é o bioestimulador de colágeno, ele não é um material que produz colágeno, ele é um material que faz o nosso organismo produzir colágeno. Entendi. E além dos injetáveis, a gente tem a opção de usar, às vezes, tecnologia e tudo para ter uma reação semelhante inflamatória? Sim, existem tecnologias como ultrassom microfocado que vão também trabalhar através de uma inflamação e gerar o colágeno. São 2 vertentes, né? Que você também pode trabalhar associado para um melhor resultado. Tem artigos científicos que nos mostram que a gente tem uma melhora expressiva quando a gente combina a tecnologia com o injetável. Entendi. Uma não exclui a outra. Pode ser que eu só precise de uma, só precise de outra, mas às vezes as duas juntas é aquele showzinho melhor. Eu hoje, né? Eu acredito muito que a idade do paciente ela é determinante sobre qual protocolo eu devo usar, se eu devo associar ou não, porque o tipo de resultado ele depende da resposta celular do paciente. E a resposta celular depende da idade do paciente. Tá. Outra coisa importante, que é uma pergunta também, não adianta nada eu falar de bioestimulador produz colágeno, mas para que eu preciso de colágeno na pele? Tá? Porque todo mundo ouve, até nós médicos, às vezes que não somos da área, fala, tá bom, para que tanto colágeno? Porque o colágeno ele vai melhorar a flacidez da nossa pele. Ele vai agir nessa melhora dessa, sabe quando a gente está sentindo derretido? É o derretimento facial. E ele consegue também volumizar a nossa pele de forma natural, sem muito volume. Porque se eu encher de ácido hialurônico no rosto, também melhora a questão da flacidez, porque fica cheio de volume. Sim, você estica. Mas ele não trata a pele. Então, quando eu penso no bioestímulo de colágeno, eu penso num volume natural produzido pelo meu organismo, em que não tem um material aparente ali, como o excesso do ácido hialurônico. Mas existem alguns bioestimuladores, e aí eu vou usar tudo que eu aprendi na vida agora, minha força total agora, como a hidroxapatita, por exemplo, que ela até nasceu como volumizador, né? Como Sim. preenchedor. Isso. Ele pode ter essa dupla função ou virou só um bioestimulador mesmo? O Radiesse. O Radiesse, que é a A gente tá falando da hidroxapatita, boa. hidroxapatita de cálcio, enfim, tem várias marcas, né? Ele pode ser usado puro
para aumento de volume, sim, ele vai ter um contorno, uma definição melhor e aumentar ali como se fosse um material volumizador. Não volumiza tanto quanto um ácido hialurônico, mas ele volumiza. Ou ele pode ser diluído com um soro, e aí ele vai ter uma perfusão maior na pele, e dessa forma, né, as partículas vão estar agregadas na nossa pele com maior halo, né, Sim, mas tá pegando mais áreas, né? isso, pegando mais áreas, e aí a gente vai ter um estímulo global do rosto. Tá, mas um bioestimulador desse, a gente tem a hidroxapatita, a gente tem um ácido polilático, que são talvez os mais. Sim. Estou errado? Ou tem alguma coisa Não, além dessas? São as que mais chamam a são atenção as hoje que no mais mercado, estão né? usadas no mercado. Tá. Eles duram mais ou menos quanto tempo esse estímulo inflamatório deles? O estímulo inflamatório dele vai durar aí mais ou menos no primeiro mês a gente tem uma inflamação maior. Depois ele vai decaindo e aí a gente sabe que ele fica em até 24 meses, não Algum grau de inflamando a estímulo. nossa pele, mas trazendo estímulo para a nossa pele. Esses primeiros 30, 60 dias é extremamente importante para a resposta que ele vai ter. Então, provavelmente nesse primeiro período, passando ali de pouco mais de 20, 30 dias, o paciente já começa a ver um resultado ali na pele. Isso, em 30 dias a gente tem um pico ali de ação, de produção de colágeno, que o paciente já percebe, mas a gente sabe que até 90 dias isso está melhorando. Ainda está naquele Ainda está ápice. naquele período. Ainda dá para falar, espera, vai ficar mais bonito ainda. Sim, sim. Porque hoje o que acontece na estética a gente está muito ansioso pelo resultado imediato, né? A gente vê preenchedores e tudo mais, já sai com aquela carinha montada. Então o bioestimulador ele exige um tico mais de paciência aí e às vezes é mais de uma aplicação também. Sim, Aí entram várias questões, né? Por exemplo, qual bioestimulador eu vou escolher para cada tipo de pele? Eu vou associar algum ativo, porque nós temos várias camadas na pele que envelhecem. Então, se eu tratar apenas uma camada com bioestimulador, eu vou ter um resultado expressivo? Sim, não. Mas eu entendo. O público feminino é extremamente imediatista. Ele faz um bioestimulador de colágeno, ele já quer ver uma melhora expressiva ali. Mesmo quando o paciente fala que tem medo de volume, mesmo quando ele fala que ele tem medo de mudar o rosto, mas ele tem uma espera. E eu acho que o maior desafio quando se trabalha com bioestímulo de colágeno é trazer essa expectativa para o paciente para a realidade, porque vai demorar. Né? Ele é um tratamento a longo prazo, ele é um tratamento que você faz e você espera a produção de colágeno. Quanto mais passa, melhor fica, sim, de fato, e o paciente percebe, mas não dá para ele fazer hoje numa festa no final de semana e achar que a pele vai estar cheia de colágeno, porque não vai. Uma coisa que você falou que chamou a atenção, ele não é o colágeno, o bioestimulador. Ele Não. vai estimular o seu corpo a produzir o colágeno. É isso. É isso, porque eu acho que na cabeça do paciente normalmente fica assim: eu vou fazer o colágeno, portanto, o meu resultado tá rápido, vai aparecer, porque eu fiz colágeno. Mas não é, você fez um bioestimulador. Você colocou uma partícula que faz o seu corpo produzir colágeno. Aí a gente entra numa outra questão. Um corpo de 25, 30 anos, quando eu faço um estímulo de colágeno, quantas células jovens e em quantidade mesmo estão ali produzindo colágeno? Sim. Qual é o resultado disso? Agora, uma mulher na faixa dos 40 anos, 50 anos, faz um bioestimulador de colágeno. A gente já tem menos células ali circulantes, elas estão lentas, não trabalham como a gente gostaria. Então, o Radiesse, vou falar da hidroxapatita de cálcio, vai funcionar igual? Não vai. Não vai. Então, assim, quantas sessões eu preciso para cada uma, quantas seringas? Tenho que associar outros tratamentos? Eu gosto de tratamento em associação. Se não associar, o resultado não é bom. Agora, não adianta se falar que não funciona para uma pessoa que é extremamente especialista exatamente nessas Sim. mulheres 40 a mais e tal. Isso aí a gente Tem sabe. jeito de funcionar. Ótimo. E poucas pessoas sabem o jeito de funcionar.
Aí que tá. E é para isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui, para explicar como funciona. Excelente. E uma das dúvidas, assim, se eu preciso produzir colágeno, por que que eu não injeto colágeno lá? Porque o corpo, ele que tem que estruturar tudo, não é? É porque a gente quer um estímulo organizado, né? Assim, de fibras organizadas ali. A gente quer algo que tenha durabilidade também, pensando em durabilidade a longo prazo, né? Sem uma degradação rápida. Quando a gente pensa na partícula do bioestimulador, principalmente a hidroxiapatita, ela é muito grande. Ela tem essa durabilidade, porque demora a ser degradada. Às vezes, quando faz um nódulo, né, não tem uma massagem ali, um cuidado no pós, nossa, esse nódulo demora para sair. É um dos Porque, perigos, né? Ficar um nódulozinho, às vezes, incomodando ali. sim, depende muito da massagem e muito da técnica de aplicação. Até na hora de pegar o frasco e diluir, tudo isso tem toda uma técnica, não é isso? Tem, por exemplo, no ácido polilático, você tem um período ali, né, para descansar, para as partículas também, né, para emulsificar todo o produto. Excelente. Então, isso é até uma coisa importante para quem está vendo aí. Aliás, já se inscreva, já participe do nosso canal, porque por isso que tem que tomar muito cuidado, no meu ponto de vista, e eu não Sim, tenho muitas dúvidas, isso para você escolher um bom profissional, né? tem Porque a hoje, às vezes. diluição do produto. Se você Exato. pensar em E diluição não é fácil, não é besteira. de quantidade, assim, então, assim, um frasco de Sculptra para um paciente, um frasco, em quanto ele vai ser diluído para aquele paciente? Entendi. Às vezes Quanto pode vai ser ser? pouco, às vezes pode ser muito, ou pode dar, né? Sim, sim. Existem profissionais que tiram do frasco da ampola estéril, coloca água de injeção, né, para diluição do Sculptra, e aí cabem 10 ml na ampola. Sim, E aí, de repente, ele faz aquilo virar 18 ml. Então, assim, como é manuseada essa substância também para ser injetada na pele. isso, todo Então, risco, né? então, existe um risco associado não só ao resultado, mas assim, a como é feito também, né, a manipulação desse produto. É. E não raro a gente vê isso acontecer. Mas vamos Sim. voltar para coisa boa, para coisa ótima. Mais ou menos. Eu vou pensando aqui. Você falou bioestimulador gera inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa no acne, a gente pensa no machucado inflamado, num vermelhão e tudo mais. E é mais ou menos isso que eu imagino que aconteça lá dentro de forma um pouco mais organizada. Mas uma aplicação ruim, uma indicação ruim, pode gerar uma inflamação, né, muito maior do que o desejado? Pode, e aí a gente vai pensar em quantidade e vai pensar na ficha de anamnese do paciente, né? Como esse paciente chegou também, né? A gente já tem pacientes extremamente inflamados, Boa. né? Então, quando você vai trabalhar com bioestimulador de colágeno, existem alguns cuidados prévios que você precisa tomar antes de você definir qual bioestimulador e por que você vai usar esse bioestimulador. Eu acho que com inflamação ou sem inflamação, hoje é um debate sobre bioestímulo de colágeno, né? Mas a gente está falando de materiais que estão consolidados no mercado, são materiais que têm um controle do tamanho da partícula. Boa. Isso é importante porque quando a gente vê uma reação exacerbada, são materiais que são feitos manipulados. Então, assim, Entendi. ele não tem controle do tamanho da partícula. É uma partícula pequena, uma grande, uma pequena, uma grande. E aí tem uma inflamação além do esperado para esse paciente, principalmente os manipulados. Então pode ser uma reação irregular, né? Você falou, olha, esse frasco de hoje manipulado funcionou bem, esse outro pode ser outra história, totalmente Exatamente, diferente. não tem um controle rigoroso. Entendi. Isso eu imagino que possa acontecer de fato. Mas pensando nessa inflamação também, hoje quais pacientes principalmente você tomaria cuidado? Na minha cabeça vieram dois casos. Vou te Uhum. colocar pacientes que têm aquelas doenças autoimunes, lúpus, esclerodermia, tal, que já tem uma reação inflamatória muito fácil, principalmente nas Sim, crises, e pacientes com alto índice de alergia para quase tudo. sim. Esses você evita ou tem mais alguma coisa ainda? Esses pacientes você pode evitar, principalmente porque quando a gente pensa em doença autoimune, ele provavelmente está fazendo uso de corticoide, Que é um que é um anti-inflamatório. anti-inflamatório. E o que você faz? Você bloqueia a inflamação. Bloqueou a inflamação,
o bioestimulador ou tem a ação dele anulada ou vai ser mínima. Então, não seria adequado para esse paciente. Então, depende também em que momento da doença ele está Boa, ali, né? verdade. E isso é uma conversa que tem que ter, que precisa ser realizada com cautela com o paciente, porque não é só o fato de realizar o bioestimulador que você vai ter produção de colágeno. Então, em quem eu estou realizando esse bioestimulador? E às vezes o próprio paciente pode omitir, mas quando você tem um tempo de anamnese, de consulta ali com ele, você acaba pensando e associando, né? Ele toma medicação, mas não tem aqui nenhuma doença descrita, Exato, não né? faz Não sentido. faz sentido. Não adianta Não enganar. adianta, porque eu Não, vou ainda te mais que é no pegar. seu rosto, gente, é no seu corpo. Mas, assim, então, assim, na minha cabeça, então, esses pacientes até podem ser considerados, um paciente tem mais alergia e tal, desde que ele esteja no momento de, então, de remissão da doença ou do É, a processo ali questão sendo de bem controlado. alergia, né? A gente pode fazer um teste alérgico antes, né? É assim, paciente Entendi. que tem muita alergia, eu acho que tem que ter um cuidado ali redobrado. Faz um teste antes, pega uma região assim da parte superior da palma da mão e aguarda um pouquinho, ou do pescoço, espera um pouquinho. Porque você vai fazer um bioestímulo global. Se ele tiver uma crise alérgica ali ao produto, são produtos que não têm enzima que tira, ele não sai. Não sai. Não tem Então, ele vai como continuar retirar. estimulando Ele ad pode eterno, continuar ali. até esses Exatamente. 24 meses que você falou E aí. esse pico, assim, né, do início do bioestimulador, os 3 primeiros dias que você tem uma reação, né, inflamatória maior, que pode estender até 7 a 15 dias. Então, acho que a vida corrida também do consultório, do dia a dia, quando o profissional deixa de ter esse olhar, ele também começa a correr risco. Porque uma simples pergunta, uma simples conversa, né? Às vezes você já até atende o paciente, você nem lembra que se tem alergia ou não. Não tem que Então, tomar muito tem que cuidado, tomar o né? cuidado. É. Eu não estou desestimulando o bioestimulador, galera, mesmo porque estamos achando soluções para tudo isso. Sim, Mas sim, tem que ser escolhido no momento certo. sim. O bioestimulador certo, já E não, e entendi às vezes você também. pode não fazer injetável, você pode ir para tecnologia, né? Boa, Paciente que tem muita verdade. alergia, você então, não, vamos para tecnologia. Então você tem maneiras de estimular o colágeno, você só precisa saber a melhor maneira para aquele paciente. Outra coisa que não é bem tecnologia, o microagulhamento, né? Que é muito famoso aí, com ou sem produto. Ele também pode ser um estimulador de colágeno. Pode, pode. Quando você gerar alguma injúria, né, ali, vamos colocar algum trauma ali na pele, a pele ela é obrigada a se reorganizar e ela vai produzir colágeno. Agora, se você associa um ativo de qualidade que tem boa penetração, você vai ter um resultado maravilhoso. Hoje, o microagulhamento ele tomou uma proporção e uma atenção muito grande que antes ele não tinha. Ele sempre estava ali esquecidinho do É lado, verdade. né? Hoje ele toma uma proporção grande porque a gente tem tecnologia envolvida nos ativos. Você tem ativos que vão desde o silício, booster de vitaminas, que realmente vão ter uma penetração importante, porque, mais uma vez, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de camadas. Então, adianta fazer um estímulo de colágeno profundo e ter ali uma pele densa, uma pele que tem uma resistência dérmica e não ter uma pele bonita, eu preciso trabalhar a camada externa. E como eu vou Entendi. trabalhar? Através de peelings também. Peelings também produzem É muito colágeno, o legal. microagulhamento. Então você precisa de um protocolo um pouco amplo para entregar o resultado que o paciente deseja. Então, o bioestimulador, ele não necessariamente vai melhorar o aspecto da pele Externa. externo, o viço, aquela beleza, o brilho e tal. Ele vai ser aquela coisa que vai dar estruturação. Isso. E aí o microagulhamento, entre outros produtos externos, o peeling, eles vão complementar então. Por isso que a gente fala de falsas promessas, né? Às vezes você se depara com faça determinado material que você vai ter brilho, viço, resistência dérmica, espessamento, é tanta promessa Num produto e só. num produto só e o paciente se frustra, às vezes fala, ah, fiz bioestimulador, mas não gostei. Aí você fez bioestimulador, mas você
tratou uma camada mais profunda. Você fez bioestimulador, mas toma corticoide todo dia. Fez só o bioestimulador e já tem 50 anos. Uma sessão. Então, existem muitas variáveis para a gente ficar feliz com o bioestimulador. Mas o tratamento com bioestimulador, ele é um tratamento que a longo prazo é o tratamento que segura a flacidez. Não existe outra coisa que vá tratar a flacidez. Mesmo que você faça um lifting facial, no outro dia você começa a envelhecer. Tem que cuidar da densidade dessa pele, né? Entendi. Uma das formas, então, de usar o bioestimulador, eu posso usar ele como terapêutico, tratamento, mas eu posso usar ele de forma preventiva, então, nessa pele também. Já deixando ela mais Pode, prontinha, assim, com a evolução. Eu pode, não preciso esperar a pode. pele cair. Não, não, você não precisa esperar ela cair, mas o bioestimulador ele deixa a pele bem com uma espessura bem densa mesmo. E às vezes é até difícil entrar com uma cânula numa pele que é muito bioestimulada. Um bumbum de É, neném. é, fica, porque ele dá mesmo essa resistência dérmica. Quando ele é bem realizado, ou ele tem regularidade no tratamento, né? Porque na estética menos invasiva, tudo tem tempo para acabar. Não tem jeito. Entendi. Botox, 3, 4 meses. Preenchimento, vamos lá, de 8 meses a 12 meses. O bioestimulador, se você esperar 24 meses para fazer, você já não tem mais ali a produção. Às vezes Então, é antes mesmo, você colocar já uma tem vez que... no ano. Agora, sim, uma pele muito, muito, muito jovem, hoje com muita coisa, a prevenção, eu acho que ela tem um momento certo, porque muito produto, também o bioestimulador, ele muda o rosto. E aí as meninas jovens que são tão lindas, tão cheias de colágeno, de repente está com uma pele tão densa que parece uma senhora, porque envelhece. Entendi. Então, assim, eu tenho 20 anos, quero fazer bioestimulador. Para mim, tá? Juliana precisa? Para mim, eu não precisa. A maioria não vai precisar, né? Não. E- Aí você pode fazer uma tecnologia, Boa. entendeu? Você pode entrar com outra coisa. Agora, fazer muito injetável, né? Não, eu não acho apropriado para o que essa menina daqui vai estar daqui 10 anos, o rosto dela. Entendi, porque pode até gerar uma mudança, até dar um aspecto de não natural também. Isso, Esse excesso que você esse mais ou menos excesso. falou. Isso, a não ser que você faça super diluído, assim, assim, numa diluição apropriada, né? Que não vai gerar tanto volume e tudo. É que a gente está na época dos excessos, às vezes, né? Demais, né? E aí, quando você vê, a pessoa perdeu a linha ou você, né? Tem mulher que é tão linda que a gente não pode estragar, Pois é, não é? mas eu duvido que você não receba muito no seu consultório aquela pessoa que vicia na parte também estética, né? Doutora, faz aqui um negócio. Aí você fala, não precisa, não. Uma agulhadinha, qualquer coisinha. Eu acho que vicia e cuidar de você é viciante, eu acho. Só que a gente tem que lembrar que a vida é uma pizza. Ela tem vários pedaços. A gente não cuida só do rosto. Então, nós não colocamos só produto no rosto, né? A gente tem que Sim, cuidar do corpo, tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar do espírito, tem que cuidar né, de da tudo, mente, tem que ser de tudo. inteligente. Então, quando a gente foca muito numa coisa e fica obcecada por isso, alguma coisa errada tem. Pois é, e faz muito sentido, porque cada vez mais a medicina, a saúde, né, como um todo, está tratando o todo. Não adianta eu não cuidar da minha nutrição, do meu intestino e querer um resultado de absorção de colágeno e tudo mais adequada, né? Exatamente. Hoje o tratamento integrativo, né, ele é importante. Não existe estética bem feita sem tratamento integrativo. Não existe. Tá, mas você falou assim, eu sei que você não falou mal do bioestimulador que gera inflamação, mas eu quero uma solução então para isso. Tem alguma luz no fim do túnel? Hoje em dia, existe, né, um bioestimulador. Ele é de uma empresa europeia, na verdade espanhola, que já está há 40 anos no mercado. A empresa, tá? Perfeito. Esse produto ele é novo, ele chama Rendex. Ele é à base de ácido hialurônico, ele tem ácido hialurônico na composição dele e tem vários outros ativos e
ele tem um início ali de estímulo de colágeno em 24 horas. E ele é um produto não inflamatório. Certo. Então, ele é um produto interessante para pensar quando a gente tem paciente que tem doença autoimune, por exemplo, em pacientes que precisam para a festa do final de semana. Então, Resultado mais breve, então. isso, ele tem um resultado mais rápido. Ele também é sessão dependente, então, assim, só uma sessão, a gente não vai ter um efeito maravilhoso, mas já vai começar. Então, pensando num paciente que tem muitas questões de saúde, eu já não pensaria nos bioestimuladores que são inflamatórios, né? Tá. Agora eu iria para esse bioestimulador. Pensando em festas, final de ano agora, Natal, Ano Novo, A correria. tudo. Nós deveríamos ter feito esse bioestimulador pro Natal há 3 meses atrás. Sim. Agora, se é pro Natal, tem Vamos dar outra uma melhoradinha. opção. Esse daí, essa é uma opção. Sim. Mas ele já dá para falar que ele é melhor, pior ou depende mesmo, depende de vários Eu fatores. acho que depende de vários fatores. Tá. Depende de vários Ele fatores. não necessariamente vai substituir os inflamatórios. Não vai substituir os inflamatórios, e a minha experiência clínica, quando eu preciso de um espessamento muito maior, mais importante, eu ainda usaria os inflamatórios. Entendi. Mas esse bioestimulador, uma coisa que certamente quem está assistindo vai ter um pouco de curiosidade. O custo é Uhum. muito maior do que os atuais, porque os atuais já não são muito baratos, né? O tratamento. Eu acho que ele fica na mesma faixa de preço Entendi, dos bioestimuladores que nós temos. entendi. Eu acho que o que encarece, às vezes, o protocolo, o tratamento, é ter um protocolo. Quando você faz só o bioestimulador, assim, um exemplo, hidroxiapatita e soro. Você está fazendo só um bioestimulador. Quando você Tá. se propõe a tratar de fato a pele do paciente, você entende que nutrição é importante, você entende que aumentar a síntese, né, celular com materiais regenerativos é importante. Aí você começa a encarecer o teu protocolo, mas você começa a entregar resultado. Então, quando a gente quer um resultado, a gente precisa saber realmente o que a gente precisa. Perfeito. Então, você falou uma coisa de regenerar a célula. Eu já tive aqui convidados, você já falou antes também, sobre a estética regenerativa. Isso é uma novidade que quase não é mais, né? Porque já está crescendo bem Já. forte. E a ideia dessa regenerativa é exatamente fazer o próprio organismo melhorar a pele? Isso. Na verdade, é melhorar a qualidade celular ali para que você tenha uma função ativa das nossas células para que a gente tenha um tratamento, também acho que hoje com menos excesso, sabe? Quando você trata, vai para a parte regenerativa, você acaba não cometendo os excessos que a estética, vou colocar como tradicional, tá bom? Que existe há Sim, muitos sim. anos, estava entregando. Porque quando você queria cuidar da flacidez e você tinha basicamente ácido hialurônico, você ia inflando o rosto do paciente, porque a queixa dele continuava, você queria resolver, e aí isso ia inflando o rosto do paciente. Hoje a gente sabe que dá para entregar um resultado mais bonito, mais sutil, com paciência, a longo prazo. Sim. Então a gente acaba trabalhando dessa forma. E o resultado, de fato, tem maior durabilidade, fica mais bonita a pele do paciente. Eu acho que não tem comparação. Hoje, um tempo mais ou menos para o bioestimulador, para a pessoa começar a ter um resultado legal e falar, minha pele está mudando, eu estou falando aí superior a 3 meses de preferência? Olha, eu faço um acompanhamento no meu consultório, até 90 dias desse paciente. Então, ele vem, ele realiza o tratamento, depois de 30 dias ele retorna, e aí eu vou trabalhando a parte externa da pele, e em 60 dias ele retorna, e 90 dias, para mim, é um momento ali que eu converso com ele para ver o quanto melhorou essa flacidez, se eu vou entrar com outro protocolo, não vou. É um momento. Entendi. Ou vou até. Porque assim,
a gente também precisa estruturar a pele, né? Então, Sim. às vezes, você precisa de um ácido hialurônico denso para reestruturação. Então, você tem várias etapas de um tratamento. Eu não acredito que só um produto entregue um resultado 100%. 100%. Entendi. O mais é para não gerar ansiedade, porque eu fiz o curso de pós-graduação em estética, por isso que eu entendo um pouquinhozinho. E esse pouquinho que eu lembro muito bem que o bioestimulador era esse problema, que o paciente fica nessa expectativa de um resultado mais rápido e demora 3 meses, às vezes um pouco mais, porque são várias sessões, né? O inflamatório, como Sim, você falou. E aí eu fiquei curioso para ver se é isso mesmo. Mas aí é o que você apontou, né? Vai muito além do bioestimulador só. Depende vai muito de muito cada caso, além, né? depende de cada caso. Eu acho que o grande problema da estética hoje é tratar todos os pacientes como se eles fossem iguais. Receita Então, de bolo. assim, o Radiesse é maravilhoso. Então, ele é maravilhoso para 25, 30, 40, 50, 80. Ou a gente a gente precisa individualizar. Individualize o paciente, a necessidade de cada um e trabalhe com protocolos associados. E se propõe a entregar um resultado que ele fique feliz. E é muito difícil você entregar resultado só com bioestimulador, porque você depende de toda essa parte que a gente vem conversando. Quando você entende ali aonde está o teu paciente, você consegue entregar um resultado melhor. Isso, você apontando isso, eu me lembro. Meu curso nem tem tanto tempo, mas eu via muita gente falar: ah, eu gosto mais de trabalhar com Radiesse, ah, não, eu gosto mais do Sculptra e tal. E hoje não é isso, né? Não é escolher Não, qual que você gosta mais. Cada caso, essa virou uma dica de é, milhões aí pra galera. Cada caso é sim, um caso. cada caso é um caso. Hum. Todos eles são maravilhosos. Se você falar, Ju, qual é melhor? Eu não acho que existe um melhor. Eu acho que para cada caso existe um protocolo melhor. Então, pode ser que seja o Radiesse, sim. Pode ser que seja o Sculptra, o Rendex, que é novo, o Elancê, que também é um outro material bioestimulador e volumizador. Então, a gente tem que pensar. É, Pensar, acho que o problema não, a solução é pensar. E quem tem o excelente. dever de pensar é quem tá fazendo o procedimento. Essa pessoa tem o dever de pensar. Então você aí tem o bioestimulador para você. Bom, fiz a propaganda de bioestimulador. Agora, outro tema que a gente falou aqui, que você me explicou a importância disso, mas que a gente vê em qualquer farmácia na esquina, é colágeno oral. Ah, vou tomar o colágeno e ele, pum, vai lá para minha pele. Eu Não. desconfio, é isso É, mesmo? é, é isso mesmo. Não vai. Não vai. É isso mesmo, mas não vai. Ele vai para várias partes do nosso corpo, né? Não tem como selecionar. Existe um tipo de colágeno melhor, que é o Verisol. E existe uma quantidade também mais adequada para tomar. Então, às vezes, a gente pega um polivitamínico ali que tem colágeno, e às vezes você vai ver a quantidade é muito baixa para que faça algum efeito. E eu não é que eu não acho que não funcione, eu acho que colágeno funciona por via oral, sim. Tudo que a gente puder agregar, né, para ter uma pele mais bonita, a gente deve agregar, mas eu não acho que colocar para o paciente que se ele tomar só colágeno, ele vai transformar a pele dele, porque não vai. Agora, eu tenho uma amiga que fala que a gente precisa injetar, tomar, fazer tudo, porque a gente não tem escolha. Mas existe o colágeno adequado, também a Boa. prescrição adequada. Não, legal, porque realmente, vamos tomar tudo. Mas esse colágeno, você indicaria hoje para uma pessoa jovem, já como profilaxia, prevenção, ou seria mais para uma questão de reposição? Eu iria mais para reposição. Existem associações que você pode fazer com outras substâncias para potencializar também quando a gente pensa em hidratação, né? Mas eu acho que a reposição é melhor, porque vamos de novo, uma menina de 20 anos, né? Tá cheia de colágeno. Ela não precisa gastar com Esse excesso colágeno. vai sair por algum Agora, se lugar, ela não né? quiser engordar, quiser tomar aquelas águas proteicas que vem colágeno, é uma boa, mas não Eu acho nem sabia que vai disso. fazer. Ah, tem água com proteína agora. Tem mesmo? Tem, tem. Meu Vamos trazer Deus. uma nutricionista aqui para falar com a gente, porque tem água com proteína.
Que aí ajuda nisso, ajuda nas Ah, você já vai batendo tua meta de proteína do diária dia com água. com água. Nossa, se não for aquele gosto ruim que eu tô acostumado com algumas, eu aceito. Não as águas, as proteínas aí. Elas têm gosto, é saborizada, É, né? tangerina, limão. Legal. Não é tão gostoso, mas a mulher de 40 aceita. Aceito. Não falou que a sua amiga é injetar, é Pois é, beber, é beber engolir, tudo. é mergulhar Tomar dentro. banho do colágeno, é tudo isso junto. Aliás, boa, tomar banho no colágeno. A gente vê lá shampoos de Aham. colágeno, cremes de colágeno, isso daí. É indicado ou não funciona muito? Não, assim, a pele ela muda a consistência com o passar do tempo, né? Hoje tem muito óleo para tomar banho que tem, né, na composição Mas não é só colágeno e tudo. colágeno. A questão não é só colágeno. E uma coisa sozinha não vai fazer milagre. Mas a reposição do colágeno é importante, né? E se você puder associar outros ativos para beneficiar o tratamento do teu paciente, melhor ainda. Tá, mas o colágeno, então, você está falando, eu posso, se eu fizer uma ingesta proteica em geral, por si só, eu já vou estar ajudando um pouco o colágeno também, os Sim, aminoácidos, os tudo mais, porque é uma questão aminoácidos. proteica. Sim, sim. Vai estar ajudando. Aí você nem precisa fazer uso de um colágeno simples, um sachê. Tá. Agora eu quero umas diquinhas também sobre o bioestimulador, voltando nesse tema, né? A gente tá falando do bioestimulador, gera colágeno, mas eu quero entender. Fiz a aplicação do bioestimulador, que são esses inflamatórios. Vamos falar Uhum. deles primeiro. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter depois dessa aplicação? Bom, o primeiro cuidado é não tomar nenhuma medicação que vá bloquear, né, a ação do colágeno. Precisa fazer uma massagem durante 5 dias, algumas vezes ao dia, porque essas partículas elas podem se aglutinar e formar alguns nódulos pelo rosto. Que dá um trabalho para Isso sair dá um depois, né? trabalho para sair depois. Se foi colocado numa camada superficial, ele vai ficar aparente. Eu tenho no abdômen que eu fiz e eu não fiz massagem. Tá aqui. Tá aí de brinde. Tá de brinde, entendeu? Então, assim, Foi um técnico terapêutico, gente. faz nódulo, entendeu? Não é mentira, tem que fazer a massagem. Tem que fazer. E a massagem, ela vai agregar. Tem os pertuitos Faz quantas também. vezes por dia uma massagem dessa? Então, a gente tem alguns artigos aí que falam em 5 vezes ao dia. Eu duvido que o paciente faça. Né? E mesmo que às vezes é um Eu pouquinho sempre doloroso, né? sempre Porque foi onde oriento fazer 5 vezes ao dia durante 5 minutinhos. Se ele fizer 3 vezes ao dia bem feito, eu tô feliz. Excelente, já tem um bom resultado. E aí, sol, essas coisas em geral, é mais uma restrição se você fizer uma Mas uma anatomia. restrição por conta da região de pertuito, que entrou a cânula, né? Que pode pigmentar. Querendo ou não, quando a gente faz exercício físico logo após, aumenta também ali a vascularização, aumenta a inflamação. Exercício já pode voltar a fazer tão logo ou espera um pouco? Pode, no mesmo dia não. Tá. Um dia depois pode, mas se você tiver muito edemaciado, eu orientaria a esperar para. Principalmente dependendo, se você fizer em região de mãos, né? Ah, Tem muito região de. bichinho, você Isso. tomar cuidado para não. Eu não faço corporal, Certo. mas eu acredito que o corporal ele tenha muito mais restrições do que o facial. Perfeito. E em relação à alimentação, não tem muita restrição assim Não, do restrição bioestimulador, não. Eu acho que você conversar com o paciente sobre a ingesta de água é importante, boa né? hidratação, A verdade. hidratação ali para essa região e tentar extrair o que ele tem de melhor, porque ele está fazendo um investimento na pele dele, né? Então, assim, cuidar da parte externa ali, pegar no home care, eu acho que é importante para a gente ter um resultado que beneficie ele mesmo. Você falou que é mais de uma aplicação. A primeira eu fiz hoje, a próxima eu faço geralmente em quanto tempo De depois? 20 a 30 dias. 20 a 30 dias. Aí eu faço mais alguma sessão? Assim, o protocolo de bula que a gente vê da empresa ali, do Radies, seria uma seringa, 3 seringas, uma a cada 30 dias. 30 dias, tá. A ampola do Sculptra, a empresa fala por uma ampola por década de vida. Década de vida? Se você Pô, tem bom 50 negócio. anos, 5 ampolas. Ah, não, entendi. Não é para usar uma vez só. Não, Uma ampola. é. Nossa, que Nossa, sai raciocínio caro. péssimo. É. Nossa, por isso que a pessoa de Corta 20 anos essa. quer fazer logo. Pois Porque ela são quer fazer, duas ela quer ampolas. fazer no máximo 2. Mas aí
Aí outra vez, né? Quando você começa a pensar, o Sculptra é maravilhoso, mas será que eu tenho que fazer só Sculptra? Será que eu tenho Entendi, que dá para fazer agregar outra 4 coisa. sessões? Será que eu não posso fazer uma de Sculptra, 2 do Radiesse? Entendeu? Legal, Então, assim, a resposta do paciente é o que determina. É uma resposta inflamatória e celular única do indivíduo. Então, assim, o que que determina? A resposta dele. entendi. Por isso que vai ter paciente também que vai falar, nossa, eu amo Sculptra, nossa. E vai ter paciente que vai falar, eu não gostei, preferi o Radiesse. Tem as vertentes e as variáveis, mas também tem a pele, como a pele desse paciente Entendi. E reagiu. isso torna importante não só você criar um protocolo individualizado, como você fazer esse acompanhamento que você fez. Porque não adianta nada. Às vezes o seu protocolo Sim, você pode mudar no meio do caminho também, né? eu adoro acompanhar a jornada do paciente. Eu acho que isso é fundamental para você ter um resultado bom. Tá. E esse bioestimulador regenerativo que não gera inflamação, como é que é feito? É uma sessão só mesmo? Não, não. Ele vem, o pack dele vem 5 ampolas. E a empresa fala pelo menos 3 ampolas para você fazer, tá? E dos resultados que eu acompanhei, que eu tenho, a partir de 3 ampolas você consegue ver numa Mas na pele mesma madura. sessão você Não, uma espaça por sessão. Uma por sessão a cada 30 dias 30 dias também. 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 Legal. Gostoso, o Embora resultado é ele mais você imediato. possa fazer a cada 15 dias, tá? Ele Você não tolera isso. teria, ele tolera. Tem a reação, né, da higroscópica do ácido hialurônico que vai ali, né, puxar um pouquinho mais de água. Ele é a base de ácido hialurônico. Então, Verdade, hidrata é, ele mais. tem um poder de hidratação maior. Ele tem um poder. Agora, associar os dois, não na mesma sessão, mas num protocolo é interessantíssimo, porque eu tô com um bioestimulador a longo prazo ali, e mais para frente um pouquinho eu tô com um bioestimulador de resposta rápida e que me dá uma hidratação maior do que esse. Então Entendi. a gente Um não tem exclui o um outro. não exclui o outro. Você tá com pressa? Vamos nesse, Vamos mas nesse já vamos preparando para ano que vem. Tá chegando o sim, carnaval. ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É o Natal, Ano É, Novo, hidroxapatita polilática, Carnaval. exatamente, Pronto. Tá exatamente. resolvido. Já tem um protocolo aqui. Pois é. Fechamos, tá? Vou assinar no meu nome, vou criar um Vai protocolo no meu chamar nome. Dr. Rafa. Muito bom. Então, eu queria que você deixasse um recado, Ju, exatamente sobre a bioestimulação, sobre o colágeno, para o pessoal ficar mais de acordo aí, sem criar expectativas malucas. Sim, o tratamento bioestimulador, ele é um tratamento de paciência. Ele é um tratamento com resultado maravilhoso, que tem durabilidade por conta até do tamanho da partícula. Você tem que fazer esquecer. Eu falo para os meus pacientes assim: o que é imediato é uma reestruturação de ácido hialurônico. Você fez, você vai ver agora como vai ficar. Isso, se você está muito incomodada com muita sombra no rosto, vamos começar com isso. Entendi. Agora, se você está pensando em tratamento a longo prazo, vamos trabalhar com bioestimulador, faz e esquece. Deixa ele. Ele vai trabalhar na tua pele. Deixa tua célula trabalhando lá, esquece. E a gente vai lembrar de tirar uma foto antes e depois, daqui 90 dias. Eu fiz um tratamento de bioestímulo de colágeno hoje numa paciente e foi engraçado porque ela falou. A gente estava conversando com ela, aí eu falei, vamos tirar uma fotinho, tal. E sempre eu falo assim, não, não vou pôr na rede social, só se você autorizar. Ela, não, eu adoro, Ah, pode legal. pôr. Eu falei, nossa, que maravilha, porque não é assim, né? Que maravilha. Aí eu montei um antes e depois, aí eu falei, olha como tava. Ela, não, Ju, essa não. Essa de antes não coloca. Aí eu falei, porque o bioestimulador, Que ele é tão legal. maravilhoso que você esquece como você era. Porque a produção, ela vai acontecendo, deu 90 dias, você não lembra. Você não E você lembra? acha que, assim, nem mudou tanto. E aí, a hora que Exato. você compara, você fala, meu Deus, jura que Essa eu é a tava vida da assim? estética, Essa é né? a vida da estética. Se Tudo não tirar documentado foto. por foto. Exato, eu falo porque na própria cirurgia vascular a gente tem estudos que mostram a insatisfação das pessoas, mas quando você mostra a foto, fala, ó, realmente melhorou. Ah, é verdade. É Então, muito foi louco, foi né? bem pontual, assim, e me marcou, porque normalmente o paciente não
nem sempre autoriza, e eu Quando entendo. autoriza é o antes e o depois. Sim, se for só o depois, ela até deixa. Agora o antes, preciso pensar. Vamos fazer o seguinte, põe o depois e o depois. De um lado Tá e do tudo outro. ótimo. Eu Pronto. te mando uma com filtro, você põe. Não a que Excelente. você tirou no consultório, mas é. Ju, eu sei que você tem mais dica aí e tem muita coisa no seu Instagram. Então me fala o seu Sim. Instagram pra gente já deixar aqui meu- embaixo também na tela. O meu Instagram é @dra.juliana com 2 L's Souza. E é um brilho o Instagram dessa mulher, muito legal, informações incríveis. Mulherada, bioestimulador é bom, mas Sim. cuidado, escolha direito É verdade. e não inventa moda. Menos é mais, com bioestimulador também. Menos é mais. Se inscreve, participa, pergunte, vá lá no Instagram da doutora. Pode perguntar para ela lá também, participar que tem muita coisa legal. Beijo, até o próximo episódio, cara.